Somos Luísa Ciavaglia e Luísa Quadrini e vamos falar sobre o documentário A Invenção da Infância, relacionando-o com cultura. O vídeo retratado do nosso trabalho gira também em torno da significação cultural de ter infância. Para entendermos melhor esse significado cultural, devemos entender o que é cultura. Ela pode ser definida como um conjunto de traços comportamentais e psicológicos que a sociedade espera do indivíduo. Para complementar nosso estudo sobre o filme, estudaremos dois sociólogos. O primeiro é Franz Boas. Propõe o estudo da cultura, ou melhor, das culturas, já que acreditava na autonomia delas, no relativismo cultural. Cada cultura possui algo único. Além disso, criou o conceito de antropologia moderna, que consiste em afirmar que a sociedade é um todo integrado, com características únicas, processo histórico único, culturas e costumes únicos, e por isso não pode ser comparada com outras sociedades diferentes, com características diferentes. Contrapõe o sociólogo que iremos estudar a seguir, pois afirma que uma característica a mais ou a menos não determina o processo evolutivo, a evolução de uma sociedade em relação à outra. Podemos relacionar essa afirmação ao conceito de antropologia moderna, como já vimos que a sociedade é incomparável. Podemos então analisar o trabalho infantil segundo a sociologia de Boas. O trabalho infantil pode ser benéfico ou maléfico, dependendo do meio cultural que você pertence. Em algumas culturas é benéfico, é natural. Por exemplo, numa cultura onde as pessoas são sem condições financeiras, é normal e aceito as crianças trabalharem para complementar a renda da família, como outras crianças o fazem. Podemos também ter outro exemplo da Idade Média, em que as crianças eram consideradas pequenos adultos e faziam de tudo igual aos adultos. Nessas duas culturas, o trabalho infantil era normal e aceito. Mas também pode ser visto como algo maléfico pela sociedade. Como, por exemplo, na maior parte da sociedade moderna, que acredita que a criança deve apenas estudar e brincar e não trabalhar. Então, a maioria da sociedade atual condena o trabalho infantil, considera-o como um crime. Por outro lado, Edward Taylor acreditava na sua nova definição de cultura, descritiva e não normativa, isto é, sem conceitos pré-determinados. Acreditava na ideia de progresso, nos postulados evolucionistas, na unidade psíquica da humanidade. Todos temos a mesma capacidade mental. E na concepção universalista da cultura, a cultura enquanto algo de toda a humanidade. Taylor, então, concluiu que a cultura dos povos primitivos representava a cultura original da humanidade. Adotou, a partir daí, o método comparativo, pois as culturas singulares estavam ligadas umas às outras em um movimento de progresso cultural, sendo possível dessa maneira estabelecer uma escala dos estágios da evolução humana, isto é, postulava que entre primitivos e civilizados não havia uma diferença de natureza, mas de grau de avanço no caminho da cultura. Portanto, relacionando o seu método comparativo ao curta, pode-se afirmar que as sociedades em que há trabalho infantil são primitivas, tendo um grau de evolução cultural menor que as sociedades onde não há trabalho infantil, que são evolutivas. O que é ser criança no mundo contemporâneo? A infância é vista hoje como uma construção social, cultural e histórica, e as crianças são os autores sociais. No mundo contemporâneo, temos duas visões.
já tem responsabilidades. O mundo atual apresenta muita desigualdade social. Por isso, temos essas duas visões muito presentes na realidade. Por fim, temos a frase: ser criança não significa ter infância, representando que, independente de onde se é criança, há sempre algo impedindo-a de ter infância. Em uma sociedade, há o trabalho infantil, em outra, há compromissos. Ambos coincidem com os afazeres dos adultos e fazendo com que as crianças fiquem desgastadas ao longo do dia.